Vou gastar um pouquinho de meus 12 minutos dizendo muitas graças a Incuna. É um privilégio estar em um lugar onde há tantos trabalhos interessantes apresentados por tantas pessoas interessantes. Larga vida a Incuna. E depois vou dizer a vocês que eu sou professora em um pós-grado em Memória Social e Patrimônio Cultural, ao sul do Brasil. Estou fazendo, há 3 meses, uma instância de investigação na Universidade de Sevilha, bajo a tutoria de Juan Sobrino e Henrique Larive. Vou ler porque... Primeiro, porque não hablo bem o espanhol, e segundo, porque 12 minutos passa que é uma coisa incrível. Então, os campos descritos são estes: Pelotas, a cidade onde vivo e trabalho; Portugal, que não é agora o enfoque da investigação, e Sevilha, sim, é. Este projeto, e por isso é que estou aqui, está em conexão com o projeto de Hora Elabora, que é coordenado por o professor Julián Sobrino e por la professora da Universidade de Évora, Ana Cardoso. E como podem ler em la pantalla, e como o Sobrino já falou hoje, investiga os espaços hoje, ou antes, ocupados por fábricas, indústrias, pero que eram espaços religiosos. Dali, os dulces conventuais que nos interessam. Vale dizer que esta investigação começou há pouco tempo, tenho que concluí-la em dos próximos 10 meses, e de los dulces conventuales já estou em las açucareras, não sei onde isso vai parar. Primeiro, a tradição dulceira da região de Pelotas e Antigua Pelotas, reconhecida como Patrimônio Imaterial de Brasil em 2018, é o primeiro R do que estou investigando. E a particularidade de Espanha é o segundo R que estou investigando, porque em Espanha a manutenção viva de essa herência, que são os dulces conventuales, destaca-se por aún existir. Não é uma menção, não é uma proposição conceptual, pero é uma pervivência. Incluso se hace referência a que esses dulces estejam assim confeccionados desde o século XVI ou XVII. Sobre a questão específica de Pelotas, há que dizer que em Brasil, nosso órgão soberano para o reconhecimento do patrimônio em lo nível federal, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, aprovou em agosto de 2000 um decreto que formalizou o modo e a ferramenta para que os grupos ou comunidades apresentassem o pedido de patrimonialização. En el caso de Pelotas, um equipo de nossa universidade desarrollou a investigação em 2 anos, mais ou menos, claro, e em 2009 se apresentou o pedido com o Inventário Nacional de Referências Culturais, que é a ferramenta específica, fundamentado. Depois, dentro do esperado, em 2017, o equipo de IFAM hizo el parecer técnico em la sequência el dossiê de registros. São vários documentos. Assim que em 2018, a pessoa que é uma experta responsável por apresentar o juízo hizo um parecer favorável que foi apreciado por el Conselho Consultivo, assim que se finalizou o processo com a investigação hecha e inscrita em el livro de saberes. Há 4 livros, isso é um deles. Destaco que a investigação hecha optou por entrevistas a los agentes desse patrimônio, as dulceras, os dulceros, hijos, netos, assim por diante. E se mantuve, então, em um recorte, claro, são entrevistas, um recorte de mediados do século XX hasta agora. Por lo tanto, justo o período anterior é os que se propõem a investigar nesse projeto. E sobre Portugal, não há um lugar de observação específico por hora, há de se ter em conta que, tendo sido colônia de Portugal, Brasil aceita muitas herências como elementares. Se habla naturalmente
que é uma herência portuguesa, porque fomos colônia, claro. Pero hay que destacar que desde 1834, com a desamortização de los conventos em Portugal e consequente vaciamento de las órdenes religiosas, essa herência foi mantida fora de los conventos. Não há mais dulces conventuales em Portugal, hecho em los conventos, pero hay hecho em las fábricas de dulce e assim se chamam. Há, claro, fiestas, há férias e assim por delante. E em Espanha? Bueno, em Espanha, a produção se mantuvo em los conventos hasta hoy. Quero dizer a vocês que isto é Espanha, não há outro lugar do mundo. Aliás, además, não há outro lugar no mundo que tenha tantos conventos ativos hoje. Não sei se sabiam. E as monjas los produzem. É o hecho mais importante. Bueno, como vou fazer isso? Por lo tanto, as etapas que estou desenvolvendo são a verificação em caso de Pelotas, a influência de la tesis do sociólogo Gilberto Freire, não é mais vivo, sobre a justificativa para uma subregião no açucareira ter uma produção tão destacada de los dulces. La questão, claro, da indústria açucareira em região nordeste, que Gilberto Freire ha dicho que a região açucareira em Brasil, por excelência, era o nordeste. Hablava um pouco solo de Rio de Janeiro. E depois vai descobrir que há uma coisa que lhe huyó a la percepção. Depois, a ubicação da cidade de Pelotas, a condição histórica de los campos neutrales. Os campos neutrales foram generados como uma proposição entre as duas coronas, espanhola e portuguesa, e foi uma espécie de zona neutra, pero nadie respeitava. Os puertos de Rio Grande, e o Puerto de Pelotas, que foram responsáveis pelos intensos intercâmbios com outros países, as hermandades religiosas e laicas em la região, que foram, de modo evidente, um vector de convergência para o consumo de los dulces em las fiestas e celebrações religiosas, já está verificado, não é bem assim, não foi um equívoco. E sim, muito importante, a imigração no sul de Rio Grande do Sul. Puesto que há um aspecto a destacar, este é o fulcro da investigação. Gilberto Freire escreveu um livro que se chama Hasta Hoy, Açúcar, justo em la edição de 1967, porque escreveu em 1939, Gilberto Freire estava involucrado com o Instituto de Açúcar e Álcool. Era uma questão econômica, sim, e era uma questão política, sim. Falou, então, que a questão de uma cultura dulceira que determinava um modo de uma sociedade estava diretamente involucrada com a região açucareira. Isso falou. Depois, em 1963, estuve em Pelotas. Assombrou-se. Como se pode, em uma região não açucareira, haver uma cultura de dulces? Esta é a questão. Eu creio que Gilberto Freire mantuvo sua ideia, mas não hizo a investigação, claro. Estamos investigando e não há comprovação. E sobre Sevilha? Sobre Sevilha, o que interessa saber? Muita coisa. O processo histórico de Sevilha, que já foi considerada, dicha, uma cidade conventual, o princípio superviviente de hora e labora, a desamortização que em Portugal foi fatal, em Sevilha não, e houve 4, o patrimônio material e imaterial de los conventos, a confiteria conventual como patrimônio material, a manutenção de los modos de hacer los dulces, a dispersão de receitas e, claro, desplazamento hasta América e a situação atual de los conventos.
Estou estudando 14 conventos, 7 em la ciudad de Sevilla, en el casco histórico, e estou estudando mais 7 em outras cidades, pero isso não é Sevilla, isso é Espanha. Claro, tenho que ter um campo específico de observação. E nesses 3 quadros, só vou chamar a atenção que Pelotas não é uma cidade grande, é uma cidade mediana para o Brasil. Há 37 confeitarias oficiais, há não sei quantas não oficiais, porque há muitas dulceiras, pero algumas são fábricas de dulces, sim, e outras vendem os dulces conventuais. Assim que de suerte que a discussão está em que, por ora, há uma constatação muito clara. Em Brasil e Portugal, esta herência está em las confeiterias e em las fábricas de dulce. Em Espanha, se mantém como uma expressão viva do princípio ora elabora. Não é pouca coisa. E depois, tenho que dizer, por último, 44 segundos. Ressalto que a questão de los dulces é complexa porque há muitos matizes. É um patrimônio que é, em um lugar, existência viva, e em outros 2, solo memória. E é sobre uma memória que é uma marca nominativa, uma marca. Se vende os dulces conventuais como se fosse uma questão existente, pero é só memória. Pero em outro lugar é uma realidade muito resiliente. Por hora só. Muito obrigada. 3 segundos. Nos ha regalado 3 segundos. Francisca, muchas gracias.